last year in my speech at the Hall of Fame. Perception is reality. And, you know, I think sometimes he may have forgotten that, but from Vince, because Vince, regardless of what anybody thinks, deep in his heart, he's one of the boys. He really is. And he has that, don't let what we're doing at night get in the way of business. I mean, that was a E se a lenda que transformou a WWF num império global fosse também o cérebro por trás das suas mais sombrias traições? Imagine o Undertaker, o ícone arrepiante do wrestling, a desvendar subitamente uma conspiração que abrange o ringue, a sala de reuniões e os mais infames escândalos de bastidores? Neste vídeo, mergulhamos fundo nas chocantes revelações que o Undertaker acaba de partilhar, desvendando como Hulk Hogan não só desfez o primeiro sindicato de wrestling, mas também usou o seu estatuto de superestrela para manipular a política, silenciar rivais e encobrir um discurso racista gravado. E enquanto o império de Hogan parece todo bondoso e cheio de orações, a verdade mostra um lado impiedoso, do qual nem o próprio império de Vince McMahon conseguiu escapar. Prepare-se para descobrir por que o Undertaker tem o resto da WWE em alerta e como esta verdade poderá reescrever a história do wrestling. Fique conosco, estamos prestes a revelar tudo o que nunca soube sobre Hulk Hogan e Vince McMahon. O Undertaker sempre manteve o seu silêncio sobre as pessoas que o traíram, mas agora estava diante do mundo, já não uma sombra no fundo, e finalmente estava a contar a verdade sobre Hulk Hogan e Vince McMahon. A verdade era uma lâmina serrilhada que cortava limpa o brilho e a bravata que há muito definiam o mundo do wrestling. À medida que as luzes diminuíam, a multidão esperava, com a respiração suspensa, pela história que esteve enterrada por anos sob camadas de mitologia e segredo corporativo. Hulk Hogan, o herói maior que a vida em vermelho e amarelo, foi durante muito tempo o rosto do negócio. Ele falava com as crianças sobre oração e vitaminas, descia dos caibros num poderoso leg drop e transformou-se de herói em vilão com a chocante viragem de heel da NWO. No entanto, a lenda que ele construiu com o seu carisma escondia uma realidade mais sombria. Por trás da persona estava um homem disposto a sacrificar qualquer um e qualquer coisa para preservar a sua própria posição. A prova mais condenatória foi uma única conversa, ouvida por acaso. Em 1986, quando o negócio do wrestling explodia em popularidade, os homens e mulheres que atuavam no ringue não tinham rede de segurança. Eram classificados como trabalhadores independentes, o que significava sem seguro de saúde, sem subsídios de desemprego, sem segurança no emprego. Viajavam 300 dias por ano, atuavam noite após noite e muitos sofriam de dores crônicas e ruína financeira. A promessa de fama era uma miragem quando comparada com a rotina diária. Foi Jesse Ventura, recém-saído do set de Predador, quem começou a ver um caminho para sair desta dificuldade. Ele era uma figura franca e carismática que tinha as palavras para mobilizar os wrestlers. Ele subiu numa cadeira num balneário, dirigiu-se aos wrestlers e declarou: "Agora é a nossa hora de nos sindicalizarmos." Ele prometeu que, se recusassem a atuar sem um sindicato, a lei federal forçava a empresa a cumprir. Ele pintou um quadro de custos de saúde a despencar, benefícios de reforma a serem construídos e dignidade para aqueles que entretiveram milhões. Ele falou sobre o que poderia acontecer se um sindicato existisse. Ele também mencionou que, se funcionasse, poderia reformar-se confortavelmente e ter uma pensão modesta para si. Ele não estava a pensar apenas em si, estava pensando em cada wrestler que tinha dado o seu corpo e alma ao negócio. O catalisador da sua determinação veio de uma fonte improvável. Num voo para Las Vegas, ele partilhou um elevador com Gene Upshaw, o chefe da NFL Players Association, que lhe disse: "Vocês, rapazes, precisam de um sindicato." Aquela simples afirmação acendeu um fogo. Ventura levou essa centelha de volta ao mundo do wrestling e no dia seguinte fez o seu discurso apaixonado no ringue, na esperança de unir os wrestlers. Vince McMahon, no entanto, já estava a ouvir. Ventura mais tarde disse ao seu advogado que a iniciativa tinha sido traída. Um homem no balneário traíra Ventura.
Um traidor que existia em todo lado, mas ninguém sabia quem. McMahon não tinha ideia de como soubera do sindicato. No entanto, quando o advogado de Ventura lhe perguntou num depoimento, McMahon respondeu: Hulk Hogan disse-me. Não houve hesitação. Hulk Hogan era uma estrela, o líder do balneário, o maior nome da empresa, mas fora ele quem traíra os seus colegas wrestlers. A revelação foi um raio. Hogan, a pessoa que pregava sobre fazer o certo, foi quem traiu Ventura. A própria admissão de McMahon foi uma confirmação de que Ventura não estivera sozinho nesta traição. Hogan ganhara mais do que todo o elenco da WrestleMania 3 combinado e não tinha incentivo para agitar as águas. O sistema atual estava a funcionar para ele, estava a torná-lo incrivelmente rico. Num balneário que deveria ter sido um lugar de solidariedade, Hogan fora quem a despedaçara. As consequências dessa traição não podiam ser exageradas. O wrestling profissional continua a ser uma das poucas grandes indústrias de entretenimento sem representação sindical. Os wrestlers ainda têm de viver como trabalhadores independentes, sem seguro de saúde, subsídios de desemprego ou segurança no emprego. Muitas carreiras poderiam ter sido salvas, muitos wrestlers poderiam ter se reformado com dignidade em vez de morrerem na miséria e destruídos. O padrão de manipulação de Hogan tornou-se um modelo para a indústria. O próximo padrão era o uso do controlo criativo. A cláusula contratual de Hogan dava-lhe o poder de vetar enredos ou finais de combates que considerasse desfavoráveis. Nas mãos de uma estrela de topo, isso poderia ser razoável, mas para Hogan tornou-se uma arma que destruía carreiras e sonhos. Era um poder que podia ser usado ou simplesmente ameaçado. Um dos exemplos mais devastadores desta politiquez foi o WCW Starrcade 1997. A preparação foi um ano de narrativa, um crescendo narrativo, onde Sting finalmente deveria derrotar o líder da NWO e reconquistar a WCW para os bons. Os fãs haviam construído a antecipação, o rugido, a sensação elétrica de um clímax da história. No entanto, Hogan recusou-se a deixar Sting perder de forma limpa. O final envolveu uma contagem rápida pelo árbitro Nick Patrick, um resultado confuso que baralhou o público e diluiu o triunfo de Sting. Os fãs saíram da arena decepcionados, com as suas expectativas não cumpridas. Foi um final mal executado que apagou o impacto do que deveria ter sido o triunfo de uma lenda do wrestling, transformando uma história comparável a Luke Skywalker a derrotar Darth Vader numa confusão. O padrão não estava isolado. Hogan usara o seu controle criativo apenas uma vez, segundo Eric Bischoff. Mas os relatos de outros wrestlers pintavam um quadro diferente. A ameaça do seu poder era suficiente para conseguir o que queria, e o dano estendeu-se para além da WCW. Na WWE, as suas manobras políticas já haviam começado a destruir carreiras e enredos. Um dos exemplos mais flagrantes envolveu Bret Hart, posicionado como a próxima estrela principal da WWE após a saída de Hogan. Bret Hart era um wrestler que tinha sido posicionado como a próxima grande coisa, um nome que já começara a ascender. O padrão de manipulação era um sinal claro do ambiente tóxico que Hogan havia construído. Um ambiente tóxico que transformou o negócio do wrestling no seu parque de diversões pessoal. A revelação do Undertaker não foi apenas uma catarse. Foi uma verdade que quebrou a mitologia e abriu um novo capítulo para os wrestlers que ainda lutavam as mesmas batalhas que Ventura tentou abordar em 1986. A história ainda estava em curso. À medida que a voz do Undertaker se fazia ouvir através do ruído, o mundo podia finalmente ver que a indústria do wrestling ainda carecia de um sindicato, ainda carecia da rede de segurança que protegeria as vidas daqueles que arriscavam tudo para entreter o mundo. A verdade era uma lâmina serrilhada que cortava limpa o brilho e a bravata que há muito definiam o mundo do wrestling. Era uma história que estivera enterrada por anos sob camadas de mitologia e segredo corporativo. It's not that circus, carny kind of thing anymore. It is a big, huge business. A história foi finalmente contada, e o mundo podia finalmente ver o homem por trás do herói e o sistema que permitiu a um único indivíduo poderoso manipular e moldar a indústria à custa de todos os outros. A voz do Undertaker, outrora silenciosa e reverente,
corta diretamente o mito, expondo uma camada mais sombria sob a lenda brilhante de Hogan. Não foi um único erro, diz ele. Foi uma cascata de escolhas, cada uma alimentando a seguinte, até que todo o tecido do mundo do wrestling começou a desfazer-se. Com isso, a história muda para a recusa do título a Hart, as teias nepotistas que se espalharam pela WCW, a sabotagem de uma estrela em ascensão e a disseminação implacável de falsidades que, com o tempo, transformaram um herói num pária. O incidente com Hart está no cerne do poder político de Hogan. Quando Vince McMahon e Hogan se sentaram à mesa da administração, a decisão foi clara. O maior vilão do mundo não podia dar-se ao luxo de partilhar o centro das atenções com um competidor mais jovem e leve. Embora Hart, um wrestler de talento genuíno, tivesse conquistado o cinturão do campeonato no grande palco, a recusa de Hogan em cedê-lo enviou uma mensagem arrepiante. Foi mais do que uma simples negação de título. Foi uma demonstração de que os maiores nomes do negócio estavam dispostos a sufocar o potencial para manter os holofotes firmemente sobre si próprios. Essa recusa espalhou-se pela indústria, criando um clima onde novas caras nunca conseguiam firmar-se sem a bênção de um guardião. E esse guardião, como a narrativa mostra, usou seu poder não apenas para proteger a sua própria posição, mas para elevar alguns escolhidos. Briscoe e um grupo de lealistas viram as suas carreiras impulsionadas enquanto wrestlers honestos escorregavam pelas fendas. A cadeia nepotista é evidente na forma como a história de Briscoe se entrelaçou com as decisões de Hogan. Quando Hogan se recusou a entregar o título a Hart, o mesmo padrão de favoritismo estendeu-se a outras promoções, como a TNA e até eventos independentes, onde a presença de Hogan parecia trazer um impulso, um lugar garantido num card que de outra forma teria sido disputado. O efeito era claro. Os wrestlers eram forçados a escolher entre lealdade e ambição, com a lealdade muitas vezes rendendo pouca recompensa. A sabotagem do ímpeto de Steiner oferece uma ilustração mais pessoal desta política. Steiner, outrora uma estrela brilhante e em ascensão, viu-se sufocado pelas mãos de Hogan. Nos dias antes do incidente da sex tape, a política de bastidores da WWE já começava a corroer a sua carreira. A frustração de Steiner não era meramente profissional. Tornou-se uma vingança pessoal quando Hogan negou a oportunidade de competir pelo título, citando apenas a sua própria agenda política. No calor de um combate, Steiner disse uma vez à multidão que Hogan lhe tinha tirado o vento das velas. A verdadeira picada veio quando a interferência de Hogan nos combates de Steiner se tornou uma tática deliberada, uma forma de impedir Steiner de ascender nas classificações. Steiner foi forçado a ver o seu potencial ser-lhe roubado, enquanto o nome de Hogan se tornava sinônimo de vítima do seu próprio ego. O mesmo padrão espalhou-se pela WCW, onde a influência de Hogan se manifestou através de decisões que atrasaram outros competidores. O incidente de Hart, novamente, ecoa uma recusa repetida em ceder o título, reforçando que o poder de Hogan não era apenas pessoal, mas estrutural. Na TNA, a presença de Hogan foi uma faca de dois gumes. Trouxe reconhecimento da marca, mas também um clima onde a política prevalecia sobre o mérito. As mesmas táticas políticas que impediam os wrestlers de ascender foram ecoadas em promoções menores, criando uma cultura de medo mais ampla. No entanto, por trás da política havia fissuras ainda mais profundas, uma teia de histórias fabricadas que se estendiam por décadas. A narrativa de heroísmo musculado de Hogan foi pontuada por falsas alegações sobre uso de drogas, uso de esteroides e até saúde pessoal. As alegações de Billy Graham e o escândalo dos esteroides revelam um homem que negava publicamente tais comportamentos enquanto se entregava a eles em privado. Essa contradição amplificou o seu problema de reputação, pois destacou um engano calculado que começara anos antes e não fora corrigido. A mentira de Hogan sobre ser um utilizador de esteroides veio à tona quando Billy Graham, que fora quem expusera o uso de esteroides de Hogan no passado, revelou que Hogan o negara publicamente enquanto o reconhecia em privado.
A dissonância entre as duas declarações não era uma questão trivial, mas uma profunda hipocrisia moral. Isto foi amplificado pelas repetidas alegações de Hogan sobre a sua própria saúde e o uso de esteroides, que foram transmitidas na televisão nacional, influenciando assim a impressão da geração mais jovem que o idolizava. Ainda mais desastrosas foram as histórias fabricadas por Hogan que se espalharam pela internet. Os rumores sobre as suas interações com a banda Metallica, as alegações sobre ter conhecido a superestrela Billy Graham e a alegação de uso de esteroides na televisão nacional, tudo se tornou parte da narrativa maior de que Hogan se tinha tornado um mentiroso. Uma sextape contendo comentários racistas sobre a relação da sua filha com um homem negro foi descoberta, pintando Hogan como um racista. Esta revelação desencadeou consequências imediatas. A WWE despediu Hogan e removeu-o do Hall da Fama. As consequências foram imediatas e durariam anos. A reação da indústria foi rápida. Mark Henry, um proeminente wrestler, foi franco, observando que Hogan não fizera um esforço genuíno para reparar a sua reputação, aprofundando a desconfiança. Quando a WWE tentou viabilitá-lo em 2018, reintegrando-o no Hall da Fama, a resposta foi glacial. O New Day emitiu um comunicado dizendo que a sua comunidade era difícil de perdoar, enquanto o Undertaker expressou que a sua reação ao regresso de Hogan à WWE não foi um simples gesto, mas uma declaração de responsabilidade. Em suma, as tentativas de redenção de Hogan foram amplamente consideradas falhas. Mesmo a declaração do seu próprio filho sobre a falta de remorso do pai foi ignorada, e a reação da indústria foi manter os holofotes sobre ele. O Undertaker, uma lenda por direito próprio, dedicou um momento para discutir a mudança cultural que levou à aceitação de uma personalidade tão imperdoável. Nos velhos tempos, a política de bastidores do wrestling poderia ter permanecido oculta, mas a era dos podcasts e das redes sociais tornou impossível manter a verdade em segredo. O comentário do Undertaker destacou que fãs e wrestlers descobriram a traição sindical, os jogos políticos, as mentiras e o racismo. A combinação destes fatores tornou-o um exemplo a não seguir. É por isso que uma figura da estatura de Hogan, outrora um campeão, é agora considerada um pária. A narrativa mostra ainda que mesmo Seth Rollins, um fã que cresceu com Hogan, não se redimiu totalmente. A crítica veio de MVP, que publicou um meme chamando Hogan de mentiroso patológico. Tony Khan, o presidente da AWA, baniu Hogan de todos os eventos da AWA, mostrando uma desaprovação em toda a indústria. Estas não foram meras críticas, mas uma declaração daqueles que finalmente tiveram a coragem de falar a verdade sobre o homem que passou décadas a esconder-se atrás de uma mentira. Na TNA, a história de Hogan continuou com os jogos políticos que haviam sido jogados na WWE. O padrão foi repetido com a mesma narrativa de favoritismo e a eliminação de outros wrestlers da promoção. A narrativa continua com a história de como a rebelião sindical, os jogos políticos, as mentiras e o racismo moldaram, em última análise, todo o mundo do wrestling. A mensagem final do Undertaker é que o legado de Hulk Hogan não foi um escândalo isolado, mas o culminar de uma longa história de egoísmo. A história do Undertaker a revelar tudo sobre Hogan não é apenas uma história pessoal, é sobre as consequências de colocar a ambição pessoal acima da decência humana. That was the only thing that don't get in trouble. Don't embarrass us. Don't be Mostra como a cultura da indústria do wrestling de proteger as suas maiores estrelas permitiu comportamentos que deveriam ter sido condenados desde o início. Os wrestlers que odeiam Hulk Hogan são aqueles que finalmente tiveram a coragem de dizer a verdade. Eles foram os verdadeiros vilões, pois expuseram um homem que passou décadas a esconder-se atrás de uma mentira. Eles lembraram-nos que a reputação pode ser construída ao longo de uma vida, mas também pode ser destruída num instante. E a verdade, por mais cuidadosamente escondida, encontra sempre uma maneira de vir à tona. Esta história, contada pela voz do Undertaker, deixa-nos com um poderoso lembrete. Num mundo onde a imagem é tudo, a integridade é o que mais importa. As revelações do Undertaker são um apelo a wrestlers e fãs para reconhecerem a diferença entre uma persona pública e uma realidade privada.
É um aviso de que nenhum herói pode esconder-se atrás de uma máscara para sempre e que cada ação, mesmo à porta fechada, ecoa nas mentes daqueles que veem o espetáculo. No final, é uma história sobre como uma lenda se transformou num conto de advertência. As revelações do Undertaker cortam diretamente as camadas do mito, expondo um núcleo mais sombrio sob a lenda cintilante de Hogan. Ele começa recitando um momento-chave que por muito tempo permaneceu enterrado, a vez em que Hogan não cedeu o campeonato a Bret Hart. Diante de uma plateia ao vivo, Hart conquistara o título ao derrotar um adversário formidável, mas a decisão de Hogan de manter o cinturão tornou-se um símbolo da sua política egoísta. A recusa não foi uma mera escolha de negócios. Foi um ato deliberado para preservar o status quo e proteger o poder que Hogan exercia sobre cada reserva. Nos corredores de bastidores da WCW, o mesmo padrão repetiu-se com precisão implacável. A insistência de Hogan em manter o campeonato significava que ele usava todas as ferramentas à sua disposição, nepotismo e favoritismo, para manter o controle. Briscoe e um grupo de wrestlers que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado receberam oportunidades que Hart e muitos outros nunca puderam reivindicar. Este favoritismo tornou-se uma ilustração clara de como a agenda política de Hogan estava tecida no próprio tecido de cada promoção. Quando o título nunca foi passado para Hart, a mesma máquina política que se beneficiou dessa decisão também estendeu o seu alcance a promoções menores e menos poderosas. Criou-se um ambiente onde novos talentos nunca conseguiam firmar-se a menos que estivessem dispostos a curvar-se a Hogan ou a trabalhar em silêncio. O Undertaker traça uma linha pessoal até uma estrela que ele chamou de Força em Ascensão, o homem que tinha o poder de derrotar o melhor vilão do mundo. Este homem tinha um futuro brilhante e uma reivindicação legítima ao campeonato, mas a política de Hogan tornava difícil para qualquer um ganhar o título ou mesmo ser considerado para um lugar no card principal. As consequências foram rápidas. Hart nunca mais teve outra chance de defender o cinturão. A mesma história desenrolou-se na política interna da WWE, com a mesma recusa de Hogan e McMahon em dar o campeonato a Hart, reforçando os mesmos padrões de favoritismo e estagnação. A história de Steiner, entretanto, oferece um olhar mais íntimo sobre a política que moldou a indústria. Steiner, um wrestler que começara a ganhar popularidade, teve negada a oportunidade de competir pelo campeonato. Quando Hogan foi chamado a tomar uma decisão sobre o título, ele disse: "Não o partilharei com ninguém." O nome de Hogan tornou-se sinônimo da ideia de que o seu ego era o que estava no controlo. A história mostra que a frustração de Steiner não era meramente profissional, tornou-se pessoal quando Hogan negou a oportunidade pelo título. O Undertaker salienta que a sabotagem do ímpeto de Steiner não foi um evento súbito, foi um assunto contínuo. A decisão de manter o campeonato, a decisão de favorecer Briscoe e outros, e a decisão de sufocar novos talentos. Esta foi uma clara demonstração de como a política do wrestling pode moldar a carreira de um wrestler. À medida que a reputação de Hogan começou a desmoronar-se, o Undertaker lembra-nos que o verdadeiro dano foi a erosão da integridade da indústria. A política que esteve no centro da WCW teve um impacto em toda a indústria, afetando promoções tão distantes como a TNA e eventos de wrestling independente. O Undertaker também destaca como a influência de Hogan se estendeu para além da WCW. Na TNA, a presença de Hogan foi uma faca de dois gumes. Trouxe reconhecimento, mas também impôs uma cultura de política sobre o talento. As mesmas táticas políticas que atrasavam a progressão dos wrestlers foram espelhadas em promoções menores, criando um clima onde a política prevalecia sobre o mérito. Era uma faca de dois gumes, e a história era de um sistema que não podia ser quebrado até que o poder fosse removido. Por trás da política, o Undertaker revela uma camada mais profunda de mentiras que se espalharam por décadas. As histórias fabricadas de Hogan sobre o uso de drogas e esteroides não eram meros rumores, eram uma teia de falsidades que moldaram a narrativa do mundo do wrestling. Em entrevistas, Hogan negou usar esteroides enquanto admitia o consumo privado, uma contradição que foi revelada por Billy Graham e o escândalo dos esteroides.
As mentiras que se espalharam pela internet eram mais do que meros rumores, faziam parte de uma narrativa maior de que Hogan se tinha tornado um mentiroso, um homem que não conseguia guardar a sua verdade. As histórias sobre a sua interação com a banda Metallica, o seu encontro com a superestrela Billy Graham e o seu próprio uso de esteroides na televisão nacional foram amplificadas pela web, criando a sensação de que o maior wrestler do mundo era um mentiroso. A história do racismo de Hogan adicionou uma camada mais sombria à lenda, criando a sensação de uma identidade de herói construída sobre mentiras. Uma sextape contendo comentários racistas sobre a relação da sua filha com um homem negro foi descoberta, pintando Hogan como um racista. A revelação desencadeou consequências imediatas. A WWE despediu Hogan e removeu-o do Hall da Fama, marcando o início de uma saga mais longa. A reação da indústria foi rápida. Mark Henry, um proeminente wrestler, foi franco sobre a falta de remorso genuíno de Hogan, e o fracasso da sua tentativa de reparar a sua reputação aprofundou a desconfiança. Quando a WWE tentou reabilitá-lo em 2018, reintegrando-o no Hall da Fama, a resposta foi dura. The New Day emitiu um comunicado dizendo que a sua comunidade era difícil de perdoar. O Undertaker, uma lenda por direito próprio, expressou que a sua reação ao regresso de Hogan à WWE não foi um simples gesto, mas uma declaração de responsabilidade. Em suma, as tentativas de redenção de Hogan foram amplamente consideradas falhas. Mesmo a declaração do seu próprio filho sobre a falta de remorso do pai foi ignorada, e a reação da indústria foi manter os holofotes sobre ele. O Undertaker, uma lenda por direito próprio, dedicou um momento para discutir a mudança cultural que levou à aceitação de uma personalidade tão imperdoável. Nos velhos tempos, a política de bastidores do wrestling poderia ter permanecido oculta, mas a era dos podcasts e das redes sociais tornou impossível manter a verdade em segredo. O comentário do Undertaker destacou que fãs e wrestlers descobriram a traição sindical, os jogos políticos, as mentiras e o racismo. A combinação destes fatores tornou-o um exemplo a não seguir. É por isso que uma figura da estatura de Hogan, outrora um campeão, é agora considerada um pária. A narrativa mostra ainda que mesmo Seth Rollins, um fã que cresceu com Hogan, não se redimiu totalmente. A crítica veio de MVP, que publicou um meme chamando Hogan de mentiroso patológico. Tony Khan, o presidente da AEW, baniu Hogan de todos os eventos da AEW, mostrando uma desaprovação em toda a indústria. Estas não foram meras críticas, mas uma declaração daqueles que finalmente tiveram a coragem de falar a verdade sobre o homem que passou décadas a esconder-se atrás de uma mentira.